Bom dia a todos meus amados amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um amanhecer, mais um dia, hoje feriado, 20 de novembro de 2025, na qual estou trazendo aqui mais um dia a palavra do Senhor, a palavra de fortalecimento a muitos, uma palavra que pode trazer o despertar a alguns e também que seja um leite espiritual para alguns, que esse é o processo da vida. Ninguém sabe de tudo, todas as pessoas podem ser alcançadas em qualquer momento da sua vida. Eu mesmo com 32 anos ali que eu comecei a minha caminhada cristã, então durante muito tempo eu fiquei sim recebendo um leite espiritual. Até entender, assim como eu mencionei essa semana, que a gente não deve se comportar tomando esse leite espiritual. A gente tem que ter a maturidade em juízo, tem que ter a pureza de uma criança em não ter malícia, assim como essa semana já foi dito aqui neste canal sobre isso. Mas em nome de Jesus, meus amados amigos e irmãos, vamos receber essa palavra de fortalecimento nessa manhã. E a palavra está ali em Marcos 19, a partir do 23, mas no 26 está essa resposta de Jesus aos seus discípulos, que ele disse que essas coisas são impossíveis aos homens, mas não para Deus. Vou orar, mas eu vou também trazer esse contexto dessa palavra, esse ensinamento de Jesus, para que eu e vocês possamos entender, compreender e trazer para as nossas vidas, o nosso dia a dia, rumo à salvação. E a salvação eu gosto de trazer sempre, que quando a gente começa a trabalhar isso aqui em vida, a gente começa a salvar áreas das nossas vidas que estavam mortas e com certeza ter o posicionamento para viver a Nova Jerusalém, ter a característica de um salvo, o posicionamento de um salvo. Por isso, em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que eu e meus irmãos possamos compreendê-la, possamos juntos nos fortalecer, possamos juntos entender a tua escritura, as tuas palavras, para que possamos levar adiante em mistério, em evangelização, em aconselhamento, em orientação, para que os nossos irmãos não se percam aqui nessa terra. Por isso, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por me trazer essa interpretação e também a compreensão aos meus irmãos. E que assim seja, para honrarmos e glorificarmos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir do 23, Jesus disse ali que é impossível um rico entrar no reino do céu, ou no reino de Deus. E ele disse que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos dele foi e perguntou, então quem é que vai garantir a salvação? Quem vai ser os salvos? Aí ele disse, aquele que se posicionar, se regenerar, aquele que deixar, depois ele disse, deixar suas casas, deixar teu pai, deixar tua esposa, deixar teus filhos, pelo meu nome, pelo nome de Deus. Esses sim herdarão o reino de Deus. Então o que essa palavra está nos dizendo, amados, é que o dinheiro em si, ele não é um problema. O problema é quando a pessoa tem o dinheiro no coração e não no bolso. O problema é quando o dinheiro tem a pessoa e não a pessoa ter o dinheiro. Mas aí, na sequência, Jesus contempla que não é só o rico. O problema não é você ter uma casa abençoada, que o Senhor te abençoou,
Assim como o dinheiro, pela graça comum, chegou a muitos, mas eles se perdem por conta de fazer do dinheiro o seu senhor. Mas, irmãos, isso Jesus ensinou. Então, a sua casa, se você tem uma casa confortável, ou se você tem uma família, que isso pode dizer também exatamente isso, e você coloca tudo isso à frente do Senhor, levantando um altar como Senhor na sua vida, então esse também não herdará o reino de Deus. Se você levantar um altar para sua esposa ou as esposas, aos seus maridos, idolatrando e não voltar para o princípio em obediência da palavra, você também não herdará o reino de Deus. Se você levantar um altar para um filho, para um neto, para alguém nesse sentido, você também não herdará o reino de Deus. O reino de Deus consiste propriamente em você desvencilhar de todas essas coisas e viver em comunhão com o Espírito Santo, em obediência, viver o que está escrito. Assim como Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, quando foi apresentado aquele cenário, possa ser que a minha vida ou a vida de vocês, ou uma área ou outra das nossas vidas, esteja como um osso seco ou sequíssimo. Porém, meus irmãos, nós temos que entender, assim como ali Ezequiel nos ensinou, porque aquela profecia ali propriamente era para aquele tempo, mas a palavra de Deus é uma profecia continuada. Ela é uma profecia em todos os momentos das nossas vidas. Então, que eu e vocês façamos como Ezequiel nos ensinou. Naquela área onde tem um osso seco ou sequíssimo, que a gente se posicione e diz para essa situação: ouvi a palavra de Deus, e profetiza sobre essa área. Abençoe você, abençoe a sua família, orando, liberando palavras de aconselhamento, falando que o caminho é o nosso Deus, para que esse osso saia do padrão, da forma de seco ou sequíssimo, e comece a criar vida, comece a criar tendões, comece a trazer carne, depois pele, depois espírito, que é a vida, e depois o Espírito Santo de Deus, assim como está no verso 14, que fecha esse aconselhamento. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, vamos compreender que para Deus tudo é possível, mas a gente estando conectado com o nosso Deus e não conectado ao dinheiro, às riquezas, ou conectado apenas à sua casa, à sua família, ou assim vai qualquer outra área que o Senhor, pela graça comum, te abençoou aqui nessa terra, e você às vezes está fazendo desse cenário, dessa bênção, uma maldição sobre a sua vida, porque você tem que estar ali rendendo graças em todo momento. Graça, graça. Graças a Deus por isso, graças a Deus por este gramado, graças a Deus por estas flores aqui, essas rosas, essas flores que estão descendo desse jambo ou desse jambre, os dois nomes são cabíveis. Graças a Deus por todas as coisas, graças a Deus por esse ar que estamos respirando, graças a Deus pelo café da manhã que nós vamos tomar, ou os que não tomaram ainda, os que já tomaram, graças a Deus por isso, graças a Deus pelo almoço, graças a Deus pelo jantar, graças a Deus pela nossa saúde, graças a Deus por estarmos aqui vivos, graças a Deus. E nós dessa geração devemos dar muito graças a Deus, porque essa geração, ela é privilegiada. Hoje você recebe uma palavra como essa. Eu nunca, na minha época, ali da minha infância, na minha pré-adolescência, até pouco tempo, eu e vocês não recebíamos
uma mensagem como essa, não tínhamos acesso a tantas Bíblias sagradas, tantas igrejas. Se tratando de outras coisas, de conforto, acessibilidade, tudo onde a gente vai tem um ar-condicionado, tem um ônibus, tem um Uber, tem os carros que muitos têm, tem os trabalhos aí, empregos, nossa, meu Deus, o que tem de emprego por aí é só querer trabalhar. Eu mesmo, entre eu e minha esposa, temos muitas vagas de emprego. Só não é suprida porque, infelizmente, não chega o profissional e tem profissional que não quer trabalhar. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, então já fechando esse raciocínio nessa manhã, as coisas que são impossíveis para o homem, para Deus não são. Para Deus nada é impossível. Lá em Lucas 1,37 também diz, nada é impossível para Deus. Então não é impossível nessa manhã você que tem suas riquezas entender que isso provém do Senhor e você tem que honrar, glorificar, exaltar o nome do Deus que criou todas essas coisas. Então, em todas as áreas, assim como eu mencionei. Então, se você tem uma esposa, amém, glória a Deus, mas é Deus que você tem que ouvir. Você tem que ouvir a palavra é de Deus. Porque você não deve ouvir a sua esposa, por exemplo, se não estiver alinhada com a palavra de Deus. E você não deve ouvir o seu marido se não tiver alinhado ou alinhada a situação com a palavra de Deus. Você não deve ouvir o teu pai, por isso que a Bíblia diz honrar pai e mãe. Honrar não é obedecer. Honrar é dizer, esse é meu pai. E se ele disser tudo orientando, aconselhando na linha da ordem e decência, na linha dos mandamentos de Deus, é isso, você vai honrá-lo. Mas obedecer é só o nosso Deus. Obedecer no sentido se a coisa for ilícita. Não se a coisa for certa. Se seu pai falar para você fazer uma coisa que está certo, você pode até negociar com ele. Ô pai, não assim, assim, assado. Mas se o pai disser é daquele jeito e se estiver, assim como a palavra de Deus diz, você deve honrá-lo. Então, é possível qualquer um entrar no reino de Deus. O rico, o marido, a mulher, o pai, o filho, o avô, o neto e qualquer outra coisa que a vida te apresentar aqui nessa terra e você se posicionar levantando um altar para o nosso único Deus. Deus Criador, Deus que fez todas as coisas e Deus na sua trindade, na unicidade de Deus Pai, Deus Filho que está à destra e Deus Espírito Santo que está em mim e está em vocês que buscou essa aliança. E já fecho essa mensagem nesse dia, agradecendo a cada um de vocês, obrigado por ouvir a palavra do Senhor, como eu digo sempre, ela não é minha, é do Senhor. Eu espero ter contribuído na vida de cada um de vocês, assim como eu contribuí na minha, trazendo essa mensagem, trazendo essa reflexão. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém.